Enquanto eu levei as provas e fatos para o judiciário, o André Pacheco correu para os braços da Câmara de Vereadores. E para quem se impressiona com fotos e vídeos postados nas redes sociais, vou te mostrar que nas 2 CPIs instaladas, nenhuma investigação foi feita. Nada foi apurado. Foi apenas um palco para proteger André Pacheco. E a oposição teve um papel fundamental nessa pizzaria chamada Esperança. Depois das denúncias feitas pelo André Pacheco e por mim, eu escolhi o caminho jurídico. Fui ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça. Levei provas, documentos e confiei na Justiça. O André Pacheco levou as denúncias dele para um ambiente confortável para ele, a Câmara de Vereadores. Eu fui depor nas 2 CPIs e levei as mesmas denúncias que levei na Justiça. Agora eu vou mostrar como funcionou o sistema de proteção ao André Pacheco aqui no meio político de Viamão. E não foi só a base dele que protegeu. A oposição teve um papel fundamental para que André continuasse desviando dinheiro público. Vou te mostrar quem são os personagens e o estrago que esse sistema faz na vida da população. A sessão de instalação das 2 CPIs já foi uma amostra do que viria dali para frente. A sessão já começa com a presença do André Pacheco na mesa, ao lado dos vereadores. Uma atitude totalmente fora do normal, desrespeitando a independência entre poderes. A CPI que interessava a ele foi aberta rapidamente, sem muita discussão. Então, vereador, está deferido o seu pedido e a CPI está aberta. Nessa mesma sessão, foi proposta a abertura de uma segunda CPI, que investigaria a fraude da licitação da Tema, com base nas denúncias que eu fiz. Abertura de comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de apurar denúncias e fraude de licitação realizada na Prefeitura Municipal de Viamão. Imediatamente após o presidente da Câmara dizer que estava deferido o requerimento de abertura da CPI da Tema, os vereadores do André saltaram. Nadim pediu a suspensão da sessão. Evandro foi correndo pedir questão de ordem e o líder do governo, Igor Bernardes, veio explicar a manobra deles. Conforme o nosso artigo 79, parágrafo 1º do nosso regimento interno, também está deferido este requerimento. Essa da administração. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, aqui, por favor. O autor da proposta de uma CPI é automaticamente o presidente dessa comissão. Porém, o presidente da Câmara não pode presidir uma CPI. E o entendimento da Procuradoria da Câmara era que a segunda pessoa a assinar a proposta seria o presidente da CPI, no caso a vereadora Bela Mar, o que naquele momento não interessava ao André. Neste caso, o requerimento foi subscrito, o primeiro a assinar foi Vossa Excelência, e como presidente não pode, então está fazendo parte da presidência e nem mesmo compondo a CPI. Nesse sentido, há um requerimento na mesa, pedindo a nulidade deste requerimento, e ao mesmo tempo foi apresentado um novo requerimento, daí sim, em conformidade com aquilo que está estabelecido no nosso regimento, pedindo então que se abra uma CPI com o mesmo tema dessa proposta que Vossa Excelência está muito. Nesse sentido, então, faço encaminhamento para que o presidente avalie a nulidade do ato, que ele contraria o regimento interno e porque há na mesa outro requerimento pedindo a abertura de uma CPI para investigar o mesmo assunto. O presidente tenta finalizar a leitura do requerimento e a abertura da CPI. E o que a gente vê a partir desse ponto é o sistema agindo de forma ostensiva, aberta e sem pudores. A tropa de choque do André Pacheco cerca a mesa e os vereadores Sérgio Anjo, Gessé, Nadim e Evandro tentam de todas as formas proteger André Pacheco, o chefe do sistema. Presidente, da mesma forma... Eu vou ler agora o recado de utilidade, aí depois, de repente, eu passo a falar numa parte. Eu peço a suspensão por 5 minutos
Eu gostaria de ler o encaminhamento da Procuradoria. O requerimento para finalizar. E depois a gente pode ler os requerimentos. Eu peço a suspensão, presidente. O vereador Nadim fica nervoso e baixa o nível da discussão. Não, essa porcaria que você precisa. Após 15 minutos de discussão, o presidente da Câmara resolve retirar sua assinatura, terminando com a dúvida e liberando para a vereadora Belamar a presidência da CPI. Eu vou retirar a minha assinatura, porque o regimento interno me permite. Eu vou retirar a minha assinatura para manter o requerimento de abertura da CPI neste mesmo requerimento. Ou seja, Pronto, isso estaria resolvido. muito obrigado à sua experiência. Não era interesse do governo. Eu estou atendendo. Começou a pressão para que os outros vereadores retirassem a assinatura, para que o requerimento perdesse a validade. E a primeira inscrita é a vereadora Belamar. Nesse trecho, o vereador Sérgio Ângelo coordena a retirada das assinaturas por parte dos vereadores de André Pacheco. Vereador sétima assinatura, vereador Cox. Está instalado. Vereador, presidente, por gentileza. Só um minuto aí. Presidente, retira a minha assinatura, presidente. Retira a minha assinatura. Vamos lá, senhores vereadores. Após conseguir retirar as assinaturas, a base do governo André comemora. Fica prejudicado e, infelizmente, vamos ter que interferir isso no CPI. Enquanto a sessão está suspensa, o presidente da CPI, encomendada pelo prefeito, vereador Guto Lopes, vai ao encontro do prefeito. Depois da conversa com Guto, o prefeito da cidade fica no meio do plenário, coordenando os votos para abrir uma CPI que iria investigar ele mesmo. Após a suspensão, o requerimento volta a ter 7 assinaturas. Mas o vereador Rodrigo Pox, do PDT, após receber orientações do líder do governo, Igor Bernardes, retira o seu nome. Sérgio Ângelo e a plateia de CCs comemoram mais um ato de proteção a André Pacheco. 7 vereadores. Ou seja, se tiver 7 assinaturas pelo regimento, temos que instalar a CPI. Então, vereador, a CPI está deferida. Não, vereador. Então, infelizmente, eu vou ter que retirar a assinatura da CPI. Eu vou botar para outra. Infelizmente. Vocês não quiseram pela vida que tem. Retiro. Nos momentos finais da sessão, André Pacheco e Belamar Pinheiro conversam longamente. Sim, o prefeito passou o tempo todo na mesa e abordando a vereadora, que teoricamente deverá investigar ele mesmo. Primeiro está suspenso. As duas CPIs foram abertas. Guto Lopes na presidência da CPI da Organização Criminosa e a Belamar na presidência da CPI da Atemo. A atuação de ambos foi idêntica. No episódio de hoje, eu vou mostrar para vocês como a CPI presidida pelo Guto virou pizza. Se tu quer saber a verdade, continua assistindo esse vídeo. No dia 28 de fevereiro de 2019,
o André Pacheco deu seu depoimento na CPI. Um circo foi armado. Chamaram a RBS, os fofoqueiros de Viamão. Tudo que o André disse foi imediatamente levado para a sessão da Câmara, que ocorreu no mesmo dia. Isso é informações que chegaram agora, que estão na rede social, que foram ditas e colocadas. O que o prefeito falou ali? Já que não foi transmitido, infelizmente, o que o prefeito falou? Ele fez várias denúncias sobre diferentes pessoas que o governo do qual ele integrou. Guto Lopes, presidente da CPI, posava de paladino da justiça. Prometia investigar tudo profundamente. Isso é que nós partiremos para investigar a partir de agora. E André Pacheco prometeu levar provas e documentos. Vereadores passaram o feriado de carnaval posando de investigadores, fazendo caras e bocas. Tudo teatro, tudo encenado. Ninguém queria investigar nada. O tempo foi mostrando isso. No dia 7 de março, os vereadores foram à Secretaria da Fazenda, supostamente buscar documentos para comprovar algumas das acusações do André Pacheco. Mais uma vez, um teatro para as redes sociais. No dia 11 de março, eu fui dar meu depoimento na CPI. Ali, pessoalmente, me dei conta que os vereadores não tinham intenção nenhuma de investigar nada. Apenas queriam criar fatos políticos. Uns só queriam ajudar o André, para manter seus cargos e tirar vantagens. O Guto queria ser candidato a prefeito e estava somente interessado em tirar um forte candidato da jogada. O senhor Rafael Bortoletti, que é o nosso depoente na manhã de hoje. Olha a cara de pau dos vereadores apoiadores do André Pacheco. Todas as mentiras que o André falou no depoimento dele foram publicadas nas redes sociais e repetido diversas vezes na sessão da Câmara por esses mesmos vereadores. Mas o meu depoimento eles queriam manter em segredo. De que as coisas que aqui forem ditas permaneçam aqui até quando se fizer necessário. Eu solicito a Vossa Excelência, através do meu pedido, que a oitiva seja de forma privada. Na verdade, eu gostaria que continuasse ainda privado. Eu contei toda a história da Tema, do funcionário que recebia por fora, do prefeito que fazia parte do rolo. Algum dia tu ouviu o Guto ou qualquer outro vereador falar sobre isso? Aliás, o Guto era da CPI e nunca pediu para o prefeito ser ouvido naquela CPI da Tema. Estranho, né? Eu fui exonerado porque eu chamei o prefeito, chamei uma pessoa ligada ao prefeito Pacheco, que estava recebendo um valor de uma empresa mensalmente, essa empresa a qual ele deveria fiscalizar, a qual ele era diretor de um departamento em qual que essa empresa prestava serviço. Isso aconteceu no dia 15 de janeiro. Ele me disse, para minha surpresa, que o prefeito tinha conhecimento, e não só conhecimento, como o prefeito que ofertou aquela possibilidade para ele. Eu disse que levei todas as provas na promotoria de prefeitos. Por que o presidente da CPI não perguntou quais eram essas provas? Por que não buscou saber lá no MP quais os possíveis crimes que o prefeito cometeu? Que oposição é essa que não se interessou sobre essas denúncias? Toda essa informação, a denúncia do prefeito na RBS, na CPI, na delegacia, todas elas, junto com a minha denúncia na 4ª Câmara, eu fiz uma denúncia de todos os atos, todos documentados, são vários, eu levei na 4ª Câmara, que é onde julga o prefeito da cidade, na Procuradoria dos Prefeitos. E lá, a promotoria, o Tribunal de Justiça vai julgar essa denunciação caluniosa que o prefeito fez dentro. Mas isso vai ser julgado no momento certo, os documentos certos que estão lá para essa avaliação do judiciário. Eu provei que o prefeito mentiu no seu depoimento. Em algum momento tu viu ou ouviu o Guto falar sobre isso? Ele ouviu mentiras e as propagou. Ao contrário do que o prefeito disse, que ele disse que o processo se deu na minha secretaria, talvez por desconhecimento dele da máquina pública. Tem uma lei que depois eu deixo para vocês, a lei de cargos, a lei da administração pública, que é a lei número 4584 de 2017, que ordena a estruturação da administração municipal.
ela expõe que a comunicação era ligada diretamente e tão somente ao gabinete do prefeito. Então, o Alessandro Padilha e o processo licitatório no qual o prefeito me condiciona a líder, a quem tocou esse processo, ele é tão somente ligado ao prefeito. Somente vocês encontrarão dentro daquele processo assinaturas do prefeito municipal. Vocês não vão ver uma assinatura minha nesse processo. Eu provei que não houve nenhum problema no licenciamento ambiental, desmentindo o André Pacheco. Por que a CPI do Guto não convocou os outros envolvidos nesse processo para comprovar a verdade? O Conselho da Cidade, o Grupo do Wave, os funcionários da Secretaria. Por que não interessava saber a verdade? Interessava o fato político. Eu ser empresário, proprietário da empresa ambiental e, no mesmo, como o prefeito disse, eu saí do balcão como empresário e assinei a licença como secretário. Mas é importante o senhor saber que no dia 3 de janeiro, dia que eu assumi a prefeitura, eu vendi. Essa empresa não faz mais parte da minha vida. Está aqui, eu vou deixar esses documentos para os senhores, autenticado em cartório, a minha saída da empresa, alteração contratual dentro da empresa. Mais outro detalhe, esse estudo de impacto de vizinhança, quando o prefeito acusa a minha pessoa, ele não acusa só a minha pessoa, ele acusa pessoas, funcionários públicos, engenheiros, arquitetos que estão ali dentro fazendo, porque o secretário, o papel dele é assinar o documento e acompanhar. Quem faz a licença, quem vai atrás, lá é campo, é o engenheiro, é o arquiteto, é o biólogo, é outras pessoas que são funcionários públicos de carreira. Mas não somente isso. Um estudo de impacto de vizinhança para viabilidade, ele passa por um grupo chamado WAVE, na qual tem vereadores que fazem parte. Na qual pessoas da cidade, Passarinho, Dr. Nilson, presidente da OAB, fazem parte. Passou desse grupo, ele vai para o CONCIV, Conselho da Cidade de Viamão, no qual o Eduardo Escobar e uma série de pessoas também fazem parte. Então, para a quadrilha ser formada, todas essas pessoas elas deveriam fazer parte da quadrilha, de acordo com a acusação do prefeito. Mas, como eu disse para os senhores, o prefeito talvez ele tenha muito desconhecimento da máquina pública, muito desconhecimento, e infelizmente para nós e para a nossa cidade. Quem assina a certidão é o senhor André Pacheco. É o senhor André Pacheco, junto com o empresário. Eu respondi as perguntas do relator Guguzinho e do presidente Guto Lopes. Ficou muito claro que eles não queriam saber a verdade. Queriam apenas manchetes, queriam apenas fazer o jogo do André Pacheco. A partir dali, decidi que não faria mais parte desse circo. O jogo agora era somente no judiciário. Eu gostaria, para encerrar, de informar que todos os meus processos, todas as minhas acusações contra o prefeito, ele está na 4ª Câmara, onde eu já fiz meu depoimento, onde eu levei uma série de documentos, acusações, indícios concretos de atos de corrupção dentro do governo André Pacheco. O que tem de jurídico que é importante nisso tudo é que quer a investigação de organização criminosa, quer a investigação a respeito da ambiental, qualquer matéria suscitada pelo prefeito que está em tramitação em Viamão precisa ser deslocada para a 4ª Câmara. Porque há uma conexão dos fatos, é uma conexão que ela é instrumental, existe uma visa atrativa. A 4ª Câmara, ela é especializada para os prefeitos, ela atrai tudo aquilo que diz respeito à discussão. Como nós entendemos que o prefeito toma a frente, faz uma falsa acusação, uma denunciação caluniosa, é um delito, artigo 399. Como ele faz uma denunciação caluniosa contra essas pessoas como meio de defesa, para esconder as denúncias que foram levadas pelo Rafael, isso tudo precisa ser avaliado dentro do mesmo procedimento. Então, a Procuradoria, que é o Ministério Público na 4ª Câmara,
está com um requerimento, está com um pedido nosso, é nosso desejo. Nós já levamos isso ao conhecimento da delegada de polícia, porque ela está fazendo oitivas aqui a respeito desses fatos. E que tudo isso seja remetido para a 4ª Câmara e lá, numa situação só, o Ministério Público e os desembargadores possam avaliar isso que eu estou dizendo, que é a nossa visão jurídica a respeito desses fatos. Mais uma vez, eles queriam passar por cima das leis. E da mesma forma que eu fiz em relação a André, eu também agi em relação à Câmara, buscando a isenção do Judiciário. Para que tu entendas, quando se cria uma CPI, é preciso dizer primeiro exatamente o que se está querendo investigar. Vou te dar um exemplo. É como se eu chegasse na delegacia e te acusasse de roubar um carro. O delegado vai me perguntar, qual o carro? Se eu não disser exatamente qual o carro, o delegado vai te investigar? Não, né? É capaz até de me prender por falsa acusação. E era isso que o André fazia. Acusava sem dizer nada concreto. E a Câmara abriu uma CPI para tentar achar algo para ajudar o André. O juiz sentenciou, ante ao exposto, diante da ausência de apuração de fato determinado, diante da motivação genérica da abertura da CPI da organização criminosa, defiro o pedido de liminar para suspender os trabalhos. O juiz mandou à Câmara dizer exatamente o que eles queriam descobrir. Mas eles não queriam investigar nada, queriam apenas criar o fato político. Bom, eu te passei a informação da parte política, né? Que tá encerrado. Da parte política encerrou tudo, não tem mais nada? Isso, nada, tá arquivado. Nem contra ti, nem contra a Tema? Não, nada. Com relação àquela CPI da Tema, né? Isso tá encerrado, não tem mais nada. Tem lá a CPI da organização criminosa, que é a partir das minhas denúncias, mas não tá nada andando, parou. Efeito político já se deu, né? Já se deu. Então, agora não. Acho que eles vão acabar arquivando também, tá? Quando a nova CPI foi instalada, o fato político já tinha sido conseguido. O objetivo do André Pacheco e do Guto Lopes já tinha sido atingido. O André deu depoimento de novo no dia 6 de maio e não apresentou nada de novo. Repetiu as mesmas mentiras que já havia dito em 28 de fevereiro. O presidente da CPI, Guto Lopes, teve a oportunidade de tirar a limpo tudo que eu levei para ele no meu depoimento, mas foi um jogo de compadres. O prefeito pudesse ser cassado ou não. Nós achamos que é prematuro ainda esse tipo de pedido. O Guto já abre a sessão dizendo que veio. Cita que foi na delegacia que em Viamão olhar as denúncias do André. Por que será que ele não foi na 4ª Câmara ver as minhas denúncias? A maioria que já ouviu seu depoimento inicial, acredito que o senhor deva ter novos elementos também, porque concomitante a essa investigação, ocorreu também a investigação da Polícia Civil. Nós temos o conhecimento, eu tive conversando com a doutora Marina, né, de Lemburg, que é a delegada aqui da 1ª DP. O cuidadoso Guto Lopes pede para ninguém vazar o conteúdo do depoimento, porque poderia constranger o desprotegido André Pacheco. Quando os vereadores citaram meu nome diversas vezes na sessão, após o primeiro depoimento do André, ele não teve essa preocupação. Aliás, dava risada no plenário. Senhor Rafael Dortolete, o cara, vou dar um exemplo, senhor Rafael Dortolete. E eu vou repetir para todos que estão aqui novamente que essa CPI tem uma determinação de tentar constranger qualquer que seja a testemunha. Essa CPI vai encaminhar uma denúncia criminal contra quem fizer esse tipo de vazamento, porque é uma investigação séria. Em certo momento, André se coloca à disposição para voltar à CPI e trazer as provas. Isso nunca aconteceu por 2 motivos. Porque ele nunca teve provas de nada e porque Guto não fez nenhum tipo de cobrança. E por isso que eu me coloco à disposição dessa comissão para que mais adiante eu possa prestar algum esclarecimento, porque tem coisas que estão chegando para mim ainda. Não se encerrou essas investigações nossas. Aqui é o exemplo ilustrado e escancarado do jogo de compadres. Eu expliquei para o Guto no meu depoimento que o tal licenciamento que o André denunciou passou por audiência pública na comunidade, pelos técnicos do quadro,
pelo Grupo de Estudos do Impacto de Vizinhança, compostos por técnicos, pelo presidente da OB, entre outros. E pelo Conselho da Cidade Concive, presidido pelo arquiteto e funcionário do quadro Eduardo Escobar. O André simplificou tudo, dizendo que eu tinha liberado tudo por minha conta. O que deveria ter feito o Guto Lopes? Convocado as pessoas envolvidas no processo, né? Sabe o que ele fez? Nada. Aceitou a resposta, mudou de assunto e colocou no relatório a palavra do André e nada mais, colocando em dúvida o trabalho e a seriedade de todos os envolvidos. Mas o senhor entende que ele agora lhe acusa de não, enfim, de não ler as coisas, assinar sem ler. Quem faz o requerimento foi ele como empresário, fez o requerimento e ele como secretário libera a certidão. Ele, pessoa física. A irregularidade está aqui no pedido e na emissão. Esse era o clima de camaradagem entre eles. Afinal de contas, como disse o presidente do partido do Guto Lopes para o André Pacheco, tu quer a mesma coisa que eu quero. Entendeu? Bem na maciota. Tipo assim, Joel, deixa eu ver aquele encaminhamento que eu te dei. Aí vê com ele assim, o que mais tu fez com esse encaminhamento. Pra original que tem a tua assinatura, é crucial tu tirar aquilo ali, né? Sim. E tá, tira a cópia do rosto, da frente, né? E dá a cópia normal pra ele, só que esse aqui diz assim, não, eu vou fazer um protocolo correto, como tem que ser direitinho, tal e tal, e te encaminhar. E depois não manda porra nenhuma, nada, entende? Não aparece teu nome. Não, ó. Sai fora desse negócio, faz de conta que tu tá correndo a tua revelia e tu só monitora por trás. Tá bem, doutor. Tá bem. Tá bom, querido. Obrigado, viu? Meu objetivo é te ajudar, mas eu quero chegar no mesmo resultado que tu quer. Tá, e o senhor tem notícia que ela já foi contratada pelo ex-prefeito ou alguma coisa nesse sentido? Não? Não tem essa informação. Não tem. E foi? Não, tô perguntando. Não sei, não tem. Tô perguntando. Acho que o prefeito responde. Não, eu tô te perguntando. Pô, vocês querem ajudar o prefeito a responder? Não, eu fiquei curioso. Mas eu quero chegar lá, você tem que me deixar chegar lá, né, prefeito? Mas eu, assim como o vereador Guzão, eu também quero... casa aqui, vereador. Eu quero... Faz de conta em casa. Eu quero deixar... Eu sempre que sou assinante dos jornais e via lá a sua foto, inclusive ficava um pouquinho chateado, porque o senhor estava aparecendo bastante, né? E é um adversário político, com todo respeito lhe digo isso, né? Como oposição a gente não gosta muito que o prefeito tenha toda essa exposição, mas O Guto não acreditou em mim e no meu advogado, e perguntou para o André sobre o processo da Quarta Câmara. Óbvio que o André não sabia. Nesse dia ele já estava sendo investigado e grampeado. Só faltou o camarada presidente da CPI ter feito pelo menos um ofício para o TJ, e saberia que o processo estava ocorrendo por lá. Mas não era de seu interesse. Que há um processo, e isso foi referendado pelo advogado dele aqui, Dr. Jader Marques, que há um processo contra o senhor na Quarta Câmara, Câmara dos Prefeitos do Tribunal de Justiça. Existe esse processo? O senhor tem ciência? O senhor foi notificado? Foi solicitado que fizesse defesa? O senhor conhece as provas, alguma coisa nesse sentido, prefeito? Presidente, até hoje é dia 6 de maio, eu não recebi nenhuma notificação. Que dia foi isso? Não respondi a nenhum processo, não tenho ciência de nenhum processo judicializado contra a minha pessoa. Não tem. É quando o ex-secretário Rafael Bortoletti afirma que o senhor foi... que ele ajuizou, então, nessa Quarta Câmara, na Câmara dos Prefeitos, contra Vossa Senhoria. Então, não, até hoje, há algum tempo, né? Porque 11 de março que ele deu o depoimento, e sendo hoje 6 de maio, prefeito, era para o senhor ter sido notificado. Absolutamente, não recebi nenhuma carta, nenhum mandado de citação, nada. Eu até entendo, Guto. Afinal, o presidente do seu partido, o advogado Alexandre Godoy, até hoje não se deu conta que o André foi afastado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, atendendo um pedido da promotoria dos prefeitos. Ele insiste que foi a promotoria que devia a mão. Por exemplo, a promotora, ela entrou com uma inicial, depois que fez, o André foi afastado cautelarmente, ou seja, preventivamente.
para que ela fizesse toda a investigação pertinente e apresentasse a denúncia. Então agora ela apresentou a denúncia. E quando ela apresentou a denúncia que ela apresentou é constrangedor. Ela vai ter dificuldade. Uma pausa na história para você entender o nível de desconhecimento, delírio e desinformação do prefeito André, na ânsia de acusar sem freios. O que foi entregue na CPI passada foi um boletim, um informativo cadastral, BIC. E nesse boletim as empresas apresentam suas construções. Até porque é a partir da construção que tu tributa, né, o teu IPTU, o teu ISS. Olha o que o prefeito falou sobre ISS, Imposto sobre Serviços. Ele disse que esse imposto é calculado pelo tamanho da construção de uma empresa. Repito, o prefeito de Viamão, André Nunes Pacheco, falou na CPI que o Imposto sobre Serviços é calculado pelo tamanho da construção de uma empresa. Até porque é a partir da construção que tu tributa, né, o teu IPTU, o teu ISS. O IPTU é aquele imposto que a gente paga pela nossa casa, pela nossa empresa. É calculado, entre outros fatores, pelo tamanho do imóvel. O ISS é imposto sobre serviços prestados. Por exemplo, uma oficina mecânica paga ISS sobre o valor que ganhou com os consertos, independente do tamanho da oficina. O prefeito de Viamão, André Pacheco, não sabia nem a diferença entre os impostos. O vereador Adão Preto, do PT, antes mesmo de terminar o depoimento do prefeito, antes de qualquer conclusão, não tinha dúvida de que André Pacheco era um santo. Um coitado. Coincidência ou não, os vereadores da base do governo André Pacheco aprovaram as contas do ex-prefeito Alex Boscaini, companheiro de Adão Preto no PT. Só um detalhe, além das contas terem sido reprovadas pelo Tribunal de Contas, Alex Boscaini deve mais de 5 milhões ao município de Viamão. Prefeito, essa outra pergunta, essa sabotagem, né, no seu governo e na imagem do senhor, a gente percebe aqui na ata, eu li boa parte dela, que é uma sabotagem de membros do governo e secretários, mas o senhor que sofreu isso na pele e que está sofrendo ainda? O André volta na questão da tema, que eu já havia explicado aos vereadores em 2 CPIs. No primeiro episódio da nossa série, está lá bem detalhado. Mas o que mais me impressiona é a mistura de desinformação com má intenção do André Pacheco. Ele afirma que não há problema em a mesma empresa ter fornecido 3 orçamentos que balizaram o processo licitatório. É impressionante a cara de pau. Essa empresa pode jogar o valor lá em cima, pode colocar o valor que quiser, e com isso encarecer o serviço. E os vereadores? E mais, 3 orçamentos que foram feitos são preparatórios para uma licitação. Eles não fazem parte da licitação. O Maninho fez um orçamento de 1.400.000, o Adão fez de 1.200.000, e o Guto fez de 1 milhão, média, 1.200.000. Então tem-se uma média, e se abre o certame com essa média. Aqui o vereador Guto mostra todo o despreparo para quem quer ser prefeito de uma cidade. Demonstra total falta de noção de processo licitatório, se bem que o André também não entende nada. E no final, o Guto ainda distorce o que eu falei, para ver o nível de atenção que ele deu para as minhas denúncias. Sendo que alega também o senhor Rafael, no depoimento dele, que as empresas que apresentaram são todas ligadas, ou saíram todas do mesmo computador, o envelope, não sei como é que se chama, prefeito, não tenho intimidade com isso, mas a proposta, vamos dizer assim, no pregão eletrônico, todos seriam feitos pela mesma pessoa no mesmo computador de dentro da prefeitura. Essa é a acusação do senhor Rafael Bortoletti. O Guto fez algumas perguntas sobre a tema, e o André não respondeu nenhuma. Guto não insistiu, acho que nem queria saber as respostas. Mas em seguida, André mente descaradamente para Guto Lopes. Mente num depoimento oficial, numa CPI.
E tu acha que isso constou no relatório do Guto? Alessandro Padilha foi sim contratado como subprefeito de Águas Claras e está lá no portal de transparência. O Rafael diz o seguinte, que no retorno ele passou a atuar como subprefeito de Águas Claras, oficialmente no cargo. Ele entrou na prefeitura e não está como subprefeito das Águas Claras. A partir desse ponto, se passa quase 1 hora de conversa fiada, fofoca política, puxa-saquismo explícito. André Pacheco fica abismado que o próprio partido tenha lhe abandonado. Sim, a gente enxergou aquilo que os vereadores não quiseram ver, ou talvez não tivessem interesse. Aliás, o presidente do PDT, o partido do Guto, defende André com unhas e dentes. O André, ele foi taxado de ladrão. Essa é a verdade, entende? Ele foi taxado, mesmo que não seja. Porque pelo que eu vi da inicial, pelo que eu vi das coisas, é muito fraca a inicial do Ministério Público. E com 2 ou 3 documentos que efetivamente comprovem, vai se inocentar o André. Bastante elementos para a gente fazer perguntas aqui, mas eu quero agradecer ao prefeito por responder aqui, isso é importante. Guto encerra com uma fala bonita, de que vai ouvir mais pessoas, apurar os fatos e esclarecer. Na prática, eu vou te mostrar o que ele fez. Um pseudo-relatório. Esse depoimento entrará para a história como o dia em que a oposição da esquerda, PT e PDT, fez um jogo de cartas marcadas com o prefeito apontado pelo Ministério Público como líder do maior esquema de corrupção da história de Viamão. Um bate-papo descontraído entre amigos. Em nenhum momento o prefeito foi questionado ou apertado. Afinal, como disse o Godoy, a gente quer a mesma coisa, né? O tempo foi se passando. A filha do presidente já tinha cargo no governo. Mas o Guto precisava apresentar algo para postar nas redes sociais, já que a base do governo nem isso quis fazer. Você sabia que a CPI da organização criminosa tem um relatório. O relatório entregue pelo Guto no MP é uma transcrição da fala do André. Sem nenhum questionamento, sem nenhuma prova, apenas a fala dele como se fosse a verdade absoluta. André falou em sindicâncias. Guto sequer pediu o resultado delas, porque sabia que não eram verdade. Guto fez um teatro, perguntando diversas coisas referentes ao ex-prefeito Bonato, sem sentido nenhum, sem conclusão nenhuma, apenas para alimentar fake news e fofoca. Nada do que ele perguntou está no relatório final. Nada foi investigado ou concluído. Embora tivesse produzido o tal relatório no final de outubro de 2019, o Guto só foi entregar ao MP em janeiro de 2020, após sofrer críticas nas redes sociais. Continua apenas o interesse do fato político, em ano de eleição municipal. Ele tirou foto de pilhas de papel, falou em 4.000 páginas, blá blá blá. Nós fizemos a CPI, né? E que muitas páginas de Facebook pagas com dinheiro público, jornais pagos com dinheiro público, gente que era, e agora a gente vê que era incentivado por quem? Para falar mal, para dizer que a CPI tinha dado em pizza, não. Quando a CPI encaminhou mais de 4.000 documentos ao Judiciário e ao Ministério Público. Mais de 4.000 folhas. Mais de 4.000 documentos ao Judiciário e ao Ministério Público. Mais de 4.000 folhas. O que ele entregou foi o seguinte: 187 páginas. Sendo que dessas 187 páginas, 15 páginas são o tal relatório. Eu repito, no vídeo ele fala em 4.000 páginas. O que ele produziu? 15 páginas. E uma dessas 15 é essa folha quase em branco. O tão falado relatório do Guto é um compilado de ofícios internos da Câmara e uma cópia de um processo da Prefeitura que nada tem a ver com o relatório. Até o pedido de cafezinho para a reunião da CPI está no relatório do Guto. Cadê os documentos que supostamente eles foram buscar na Secretaria da Fazenda? Lembra da foto deles buscando esses documentos? Cadê as sindicâncias que o André disse que faria? E dentro dessas secretarias, em função das irregularidades, também abrimos administrativamente sindicâncias. Cadê a oitiva das outras testemunhas necessárias para buscar a verdade? Nada foi investigado. Ele alega que esvaziaram a CPI, que o relator não cumpriu seu papel
que não ajudaram ele. A CPI teve um trabalho muito esvaziado. Inclusive, tínhamos dificuldade de ter quórum, de ter gente suficiente para fazer as reuniões. Mas estavam os 3 vereadores do Esperança Viamão na CPI, Guto, Adão e Pox. Então não teve ajuda deles também? O relatório é tão sem conexão com a realidade que sequer consta as perguntas que ele mesmo fez. Ele mistura os 2 depoimentos do André no mesmo texto. E digo mais uma vez, não ouviu nenhuma outra pessoa para compor esse relatório. É a sintonia de uma só nota, a de André Pacheco. E para encerrar a pérola do relatório, tal qual um pré-adolescente que é contrariado, ele usa a expressão "quem cala consente". Na falta de um trabalho decente de investigação para mostrar, ele cria uma frase para poder usar na campanha eleitoral. Depois de 9 meses da abertura da CPI, de prometer na RBS que ia buscar a verdade dos fatos, ele entrega no MP um pedido de cafezinho, um ditado juvenil e uma pizza chamada Esperança. Conclusão. André Pacheco acusou o secretário da Saúde. Guto sequer ouviu o secretário. E não chamou ninguém do Conselho de Saúde. André Pacheco acusou o secretário da Agricultura. Guto sequer ouviu o secretário. André acusou o secretário do Desenvolvimento. Bom, não preciso nem dizer, também não foi chamado. A narrativa do Guto e do Adão é de que o André foi afastado graças às denúncias deles. Mentira, para aparecer em vídeos nas redes sociais. Na hora da verdade, na hora de investigar, fazer denúncias concretas, nada. Em grande, nada. Se dependesse da vontade de Guto em investigar, se dependesse da competência dele, o André continuaria na cadeira de prefeito até hoje. Essa é a nossa diferença. A gente fez. O Guto disse que fez. É para isso que a nossa série existe, para mostrar a verdade.